Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Mas queria deixar um recado aqui. O pastor Marco, ele está de férias. Ele iniciou as férias dele agora, dia 1º de setembro, 30 dias corridos. Mas nós vamos estar com as atividades normais, tá? O irmão Diomar, o vice-presidente moderador ali, está responsável por essa situação. E eu vou estar auxiliando também nesse período, tá? Então vai ser 30 dias corridos que ele está pegando. E vamos estar orando pela família dele também, né? Sempre lembrando da família, tudo, né? Nesse quesito de oração. E que nós possamos estar aqui unidos e reunidos. Lembrando, quarta-feira o culto, à noite. Lembrando, domingo de manhã EBD, certo? E à noite o culto noturno. Fora as outras atividades. Atividades para quem já está participando do pequeno grupo, né? Vamos continuar também na quinta-feira. E hoje é ceia do Senhor. Tá? Então os irmãos, hoje é ceia do Senhor que vai ser agora de manhã e vai ser logo mais à noite também. Então a gente nessa manhã eu queria meditar com os irmãos da seguinte forma. Jesus, ele ama mudanças. Ele ama mudanças. Inclusive, ele é o agente causador de mudança na vida das pessoas, né? E que com certeza, a começar por nós, né? Todos nós, com certeza, fomos mudados, estamos sendo mudados a cada dia, temos a oportunidade de sermos mudados, porque Jesus, ele ama isso, ele gosta de reconduzir, de retransformar a vida de cada ser humano. Então, nessa manhã, nós vamos estar meditando justamente sobre isso. Nós vamos estar orando primeiro, para que a gente possa entrar na mensagem. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma manhã, mais um dia, Senhor, de poder estar aqui na sua casa, reunido como irmãos, como família. Esteja abençoando, Senhor Jesus, todos que estão aqui, aqueles que estarão ouvindo na live, Senhor Jesus, e que nós possamos estar aqui, Senhor, para receber mais da sua palavra. Abençoe o dia de hoje que nós estaremos também celebrando esse memorial, a ceia do Senhor, ó Pai. Esteja conosco, Pai, para que nós possamos assim, Senhor Jesus, receber sempre do Senhor e assim ser aquecido a nossa espiritualidade. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Jesus, ele ama mudanças. Eu queria falar sobre três pessoas que tiveram essa dádiva de Deus, tiveram essa possibilidade de mudança de vida. Nós vamos usar 3 textos. Um é o da mulher adúltera, outro, ladrão na cruz, e o outro do endemoniado de Gadara. E à noite nós vamos ter uma outra, a segunda parte do sermão, onde nós vamos ter outras pessoas que conseguiram, né, essa dádiva de mudarem a sua vida. Então Jesus, ele não somente ele ama a mudança, como ele é o agente proporcionador, como eu já falei para os irmãos. Jesus existe para mudar caminhos, comportamentos, caráter, etc. Mudar tudo aquilo que pode ser mudado e que deve ser mudado no coração do ser humano. Ele pode mudar a situação, né, a nossa situação, a situação de qualquer pessoa, inclusive, né, a de cada um de nós. Ele pode mudar, e não existe nada que não esteja ao alcance de Jesus, que ele possa realizar isso no nosso coração, que ele possa remodelar, que ele possa transformar. Uma pergunta: você já experimentou essa mudança? Você está passando por esse processo de mudança? Porque até o último dia da nossa vida, nós precisamos experimentar essas mudanças que Jesus proporciona para nós. Essas mudanças que estão possíveis para nós. Somente agora, nós servimos a Jesus. Então nós vamos estar vendo a primeira situação. Jesus mudou a situação da mulher adúltera. João 8:11. O contexto é da mulher adúltera. João 8:11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te
e não peques mais. A situação que os irmãos conhecem bem. Mulher adúltera, que é levada aos pés de Jesus, para que ele desse uma sentença. E que essa sentença totalmente que Jesus vai dar, é totalmente contrária. Na realidade não é uma sentença, já é um ato absolvitório ali, já absolveu ela da sentença. E ele vai, justamente através disso também, ele vai dar uma orientação para ela, que é para ir e não pecar mais. Então, tipo assim, encontrou a Jesus, ela teve a possibilidade de encontrar a Jesus, é o que nós tivemos em algum momento na nossa vida de encontrar a Jesus, e que talvez estavam numa vida bem complicadinha, talvez, e Jesus pega e fala: pode vir, siga-me, venha, eu quero você, eu quero que você venha fazer parte do reino de Deus, eu quero que você venha fazer parte do corpo, do meu corpo, eu quero que você venha ser minha igreja. Mas para isso também há uma ordem: vá e não peques mais. Então aqui no caso, o que ele vai falar para essa mulher? Essa mudança aqui para essa mulher, o que acontece? É a mudança de vida, a mudança do caráter, a mudança da responsabilidade pessoal, a mudança de não viver mais sobre as obras da carne, a vontade e o desejo da carne, mas sim ser regido, ser submisso ao fruto do Espírito. É justamente isso que ele está trazendo aqui. Então, por isso que Gálatas 5, 19 a 21 diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, uma série de coisas, dissensões, facções, tal, e embriaguez, uma série e outras coisas semelhantes. Então você pode ver que aqui tem uma lista grande do que seria aquilo que é errado, né? Aquilo que é reprovado. E justamente numa dessas listas, a condição dela, ela caiu, certo? E aqui Jesus pega e fala: não, mas há a possibilidade da mudança. Nós vamos reverter, eu posso reverter esse quadro. Por isso que ele quando a sentença seria, segundo a lei de Moisés, seria o apedrejamento, e ele fala: olha, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Porque muitas vezes é aquilo que nós talvez temos a questão seguinte, de pecado, alguns pecados talvez que a gente já direcionamos como talvez passível de uma pena capital. Jesus fala: peraí, mas será que algum de vós também não cometeu algum pecado? Será que algum de vós não, vamos supor, não caluniou alguém? Será que algum de vós não roubou alguém? Será que algum de vós não deixou de guardar o sábado devido? Certo? Não o sábado literal, tá, gente? Não o sábado literal, mas o sábado descanso, o meu dia de descanso. É isso que ele estava falando naquela época. Então, por isso que a questão do preceito do amor, ele estava falando justamente ali. Ao conhecermos a Cristo, somos convocados a viver a nova vida, a novidade de vida existente nele. Não devemos permanecer na forma anterior. A mudança é possível e necessária. Então, todos nós precisamos ser mudados e deixarmos sermos lapidados. Lapidados. Deixarmos, quando Jesus achar que devemos ser quebrados como um vaso, deixarmos ele nos quebrar. Deixar que ele venha nos moldar, deixar que ele venha nos conduzir. As mãos dele é que irá fazer o contorno no vaso novo. É as mãos dele que deve correr livremente, suave como as mãos de Jesus suavemente, para que ele possa, assim, dessa forma, moldar o vaso do jeito que ele quer. Assim como o próprio apóstolo Paulo fala que há vários tipos de vasos, certo? E para cada um de nós somos vários tipos de vasos, o quê? Porque nós temos um ofício, nós temos uma responsabilidade pessoal, e para cada um ele vai usar de uma forma no seu reino. E é isso que nós devemos agradecer a Deus. E mesmo assim nós podemos ter essa possibilidade de renovação na nossa vida, de renovação de caminho, assim como essa mulher adúltera, ela teve um dia, e nós também tivemos. Cada um aqui, quando se lembrar o dia em que fez um compromisso com Jesus, que entendeu: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, nesse momento nós já temos a capacidade de seguir um novo caminho e não pecar mais, certo?
A segunda coisa que eu queria deixar aqui, nós vimos a primeira coisa da mudança de vida, foi em relação à mulher adúltera. A segunda que eu queria ver com os irmãos aqui, está em Lucas 23, 42. Que aí vai falar sobre o ladrão na cruz. Aqui, se você olhar, a mulher adúltera, ela quebra um princípio da lei mosaica. O ladrão na cruz, ele quebra um princípio tanto da lei mosaica quanto da lei 10 mandamentos, não furtarás, né? Lucas 23, 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus mudou a situação do ladrão na cruz. E qual que é a resposta que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, depois, não é depois de um período, é hoje mesmo. Então todos aqueles que partiram, que estão na glória, literalmente estão na glória hoje com o Senhor. Tem a situação do retorno, vão retornar, mas a princípio, quem já descansou no Senhor, ele não está no túmulo, ele está diante do Senhor. Então a gente pode ver no seio de Abraão. Jesus mudou a situação do ladrão na cruz. Então, quando esse homem ele pega e em um ato de arrependimento ele fala, lembra de mim, ele vai receber o perdão, ele vai receber essa mudança de vida. Por mais curto que foi o caminho, da fala dele até o ato da morte dele, mas mesmo assim ele conseguiu experimentar uma novidade de vida. Ele conseguiu ter dentro de si o desejo e a vontade de não mais viver aquilo que ele vivia anteriormente. Tanto se com certeza tivesse a possibilidade de ser retirado da cruz, e ele continuasse, com certeza, a vida, ele ia ter uma mudança de vida aqui, pessoal. Então Jesus, quando pega e fala nessa situação, nós podemos ver que aqui também um ladrão na cruz, ele conseguiu essa mudança. A mudança de vida aqui no caso do ladrão na cruz, seria mais específica sobre o caminho. A mulher adúltera seria sobre o caráter. Aqui sobre o caminho. O caminho dele foi mudado totalmente ali na cruz. Foi mudado ali. Justamente Jesus tinha a capacidade, o direito sobre a vida daquele homem ali. Talvez nós achamos que há pessoas que parecem que não são merecedoras da palavra de Deus, não são merecedoras da graça de Deus. E é aí que nós erramos, porque somente Jesus é quem sabe disso, somente Jesus é quem vai saber isso literalmente, é somente Deus é quem sabe isso, nós não sabemos. E que essa questão de não merecedora que eu quero dizer aqui também, é a questão de não estar inserido, de não ser inserido no reino de Deus. Aqui você pode ver que o próprio ladrão na cruz, ele fala, quando entrares no teu reino. Eu acho interessante aqui que algo foi tão profundo no coração dele, que ele declara, acho interessante que ele declara, ele encontra Jesus, aparentemente parece que pela primeira vez ali no lado na cruz, e ele já declara, assim como Pedro na confissão, tu és o Cristo, ele declara que quando tu entrares no teu reino, então você pode ver que da mesma forma em que Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, aqui também a possibilidade do ladrão na cruz ter recebido isso também. Porque ele não fala, Jesus, o Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver
sei lá, se o senhor sair daqui, sei lá, ele vai direto, ele vai objetivo, ele fala no teu reino. Então ele reconhece que Jesus tinha uma autoridade, que Jesus era um rei. Ele era um rei. E o que é melhor disso, ele confessa. Isso aqui é um ato confessional. Sabe essa confissão de fé que a gente faz para fazer o batismo? Era isso aqui. Ele estava preparado já para ser batizado nas águas. Não deu tempo, mas mesmo assim o quê? Foi inserido no reino de Deus. Então a primeira coisa, Jesus, na questão da mulher adúltera, ele vai mudar o caráter. Aqui ele mudou o caminho. O seu caminho, meu filho, antes de você confessar que eu tenho um reino, confessar que eu tenho a possibilidade de inserir você nesse reino, o seu caminho era a morte. O seu caminho era a ira de Deus, era a condenação de Deus. Mas agora o que acontece? Você confessando, o seu caminho será mudado. O seu caminho será mudado. E que hoje mesmo você será inserido nesse reino pela qual você mesmo. Já pensou? A situação? Nós podemos ver como Jesus, ele tem o desejo, ele tem a vontade de realizar mudanças na vida das pessoas. João capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só, então não adianta. O ladrão na cruz, ele pegou e foi no caminho certo. Ele estava focado no caminho certo. Por isso que há muitas pessoas, talvez são as improváveis, que talvez você acha hoje, esse aí já era. Era se ele não ter um contato, se ele não entender que Jesus é o rei, que Jesus tem a capacidade de mudar o caminho dele. Você já teve contato com pessoas, talvez muitas vezes falar, para mim não tem mais jeito não. Para mim não tem mais jeito não. Não dá. Agora é só esperar o fim e a morte. Já viram? E pessoas talvez que não está não é uma doença. É por causa talvez do erro, de algum erro que cometeu durante vários tempos, o inimigo coloca na cabeça, a pessoa pensa, para mim não tem jeito, não tem mais jeito. Tanto que nós temos uma pseudo-religião, aqui no nosso Brasil, em Campo Grande, nós temos muito forte, que ela fala isso. Se porventura, de acordo com o pecado que eles têm, como na cartilha deles, eles têm alguns pecados que são passíveis de pena capital, eles vão lá, se a pessoa cometeu um pecado, eles falam, olha, vai para o mundo, não adianta nem você procurar outra igreja, porque já acabou, você já caiu da graça, vai viver agora o que você quer viver. Tem igreja que faz isso, que aparentemente parece ser uma igreja cristã, mas não é. Então justamente aqui a gente pode ver. Então nós vamos ver Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é direito ao homem duas formas de recompensa. Com Jesus, a recompensa é a vida eterna. Sem Jesus, a recompensa é a morte, a separação total de Deus. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz o quê? A morte. Então nós temos que tomar cuidado justamente com isso. Que a morte aqui no caso, a morte tanto física, tanto quanto o esfriamento espiritual, para nós que somos filhos de Deus, somos inseridos no reino de Deus, nós temos que justamente tomar cuidado com isso. E aqui a gente pode ver que Jesus, ele ama aquele homem, ele ama mesmo na condição que ele está e fala, olha, é hoje, vai ser hoje. Vai precisar descer daqui da cruz, andar ainda alguns anos pregando o evangelho,
com os meus apóstolos. Você hoje vai ser agora, certo? Então, você já está inserido. Jesus mudou a situação do gadareno, a terceira pessoa. Jesus mudou a situação do gadareno. Lucas 8:35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha só, então vamos lá. Primeiro, Jesus, na questão da mulher, ele vai mudar caráter. Segundo, na questão do ladrão na cruz, o caminho. Na questão do endemoniado gadareno, os hábitos, mudança de comportamento. Olha só, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios. Não tendo mais os demônios, o comportamento dele mudou totalmente. Ele estava vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha só, o comportamento mudado, totalmente transformado. Outrora ele vivia sob o domínio de um demônio, certo? Que estava alojado, possuindo ele no corpo dele. E agora, com essa mudança de comportamento, ele se torna literalmente uma nova criação, deixando as coisas para trás, seguindo o quê? Uma novidade de vida. Então aqui a gente pode ver justamente isso, a mudança de comportamento, hábitos, mudança de hábitos e ser uma nova criação. Então aqui na questão do gadareno, então a oportunidade, a mudança que Jesus faz. E aqui é importante, irmãos, porque nessa questão do endemoniado gadareno, não só nessa, mas em outras situações, a expulsão de demônio é o fator número 1 de que aquele homem, Jesus, filho do carpinteiro José e de Maria, aquele homem, ele era literalmente o Cristo de Deus. Em fator visual, esse seria o ápice. Tem gente que acha que não, é ele dar visão ao cego. Não. O ápice número 1, a coisa mais importante aqui é justamente a expulsão de demônios. Tanto que no Antigo Testamento você não vai ver isso. No Novo Testamento se prefigura e se sabe que aquele homem é o Cristo. Por quê? Porque até se expulsa demônio por nome de Jesus, o Cristo. E que uma vez você fazendo isso, há a possibilidade da expulsão de demônio. Justamente por causa do nome de Cristo. Então a gente pode ver aqui que nessa mudança, isso vai trazer uma mudança tremenda. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Está vendo a autoridade que Jesus tinha? A autoridade, como vocês podem ver, enviou-me a curar, a pregar, a restaurar e a libertar. Toda essa possibilidade estava sobre Jesus. Toda essa possibilidade estava sobre o domínio de Jesus. E por isso que ele executa, por isso que ele tem a capacidade, ele ama e ele tem a capacidade de executar mudança na vida de cada ser humano que entra em contato com ele, de cada ser humano que confesse como Senhor e Salvador.
Então nós vimos na questão da mulher adúltera, ele muda o caráter. Nós vimos na questão do ladrão na cruz, ele muda o caminho. Nós vimos agora na questão do gadareno, ele muda comportamento. Ele vivia de uma forma totalmente fora, totalmente, como se diz, longe daquilo que era real e de vontade do Senhor. Mas Jesus vai e o alcança também. Expulsa o demônio e com isso ele começa a ter uma nova mente. Tanto que você pode ver aqui, voltando de novo lá, Lucas 8,35. Eles encontraram o homem que estava anteriormente vestido, estava com demônios. Esse homem andava seminu, quase nu, vestido, né? Encontrei vestido. Seu juízo. Seu juízo. Seu juízo, o que acontece? É literalmente renovação, o quê? Da mente. Anteriormente, o contato com Jesus, o que acontece? Ele estava dominado sobre quem? Sobre o demônio. Que não era poucos aqui. Então, por isso que aqui, quando nós chegamos nessa situação, nós podemos ver o amor de Deus. Nós podemos ver que Jesus, ele tem um amor, ele tem uma intenção, ele tem uma vontade, ele tem um desejo de mudar a vida de cada um. Assim como ele nos deu a oportunidade de mudar a vida de cada um de nós. Assim como ele dá a oportunidade de mudar outras vidas. Nós vamos estar vendo logo mais à noite mais 3 pessoas que Jesus mudou a vida também. Jesus trabalhou e mudou. E pessoas que talvez se equiparam em algum contexto desse que está próximo a nós. Certo? E que nós precisamos crer que Jesus, ele pode mudar. Não importa qual seja o ato pecaminoso que ele realizou, ou infelizmente talvez persiste em realizar. Mas Jesus também pode mudar a vida desse homem. Você imagina que nesse caso, eu fico imaginando nesse caso do endemoniado. Aquilo que eu sempre falo para os irmãos, eu gosto de fazer uma leitura e instigo os irmãos a fazer a leitura como se você estivesse lá, você presenciando esse homem bravio, ficar no sepulcro. Pessoa, você saber dessa história, você vê ele de vez em quando, se assustar, talvez sair correndo, e tentar correr atrás de você, sair correndo mais que ele. Já pensou? Eu quando faço a leitura, eu penso dessa forma, falo, rapaz, você vê de repente isso aí, e algo que é algo assim que de imediato não havia acontecido ainda na história, eu presenciar e de repente eu presenciar algo maior ainda. Algo maior ainda que houve a possibilidade de ser possesso por demônio, mas há a possibilidade maior ainda do que? De ser o que? Liberto daquilo ali. E que não é só no caso do homem, do gadareno, mas ele é um caso mais extremo. Essa questão de possessão demoníaca. Hoje nós temos pastores que não creem nessa questão da possessão demoníaca. Eu creio ainda, não sou sensacionista. Eu creio. Eu acho que ainda há essa possibilidade. Certo? Da possessão demoníaca. Mas tem pastores que já acham que não creem. Certo? Nosso meio ainda tem bastante que crê ainda. Mas tem pastores que muitas vezes não creem nessa questão da possessão demoníaca. E eu ainda acho que existe isso, até porque esse é um dos fatores visíveis e concretos de que Jesus é o Filho de Deus. Então o gadareno vivia sob a direção do inimigo. Ele era servo de demônios. Jesus o liberta do inimigo da alma humana. Cristo muda o hábito da vida dele. Amém? Que Deus abençoe essa palavra.